Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá ajeitando ainda aqui luminosidade para ver o que é que dá para fazer assim, pá, tá pronto, tá legal. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, senhoritas. Essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Afinísia Freire, disciplina é Artes. E a gente vai começar um capítulo novo hoje, que é o capítulo 5 sobre danças populares, a partir da página 96. Então, pega o livro didático de vocês, vamos acompanhando isso tudo aqui, a gente vai dialogando. Quer dizer, dialogando não dá exatamente, né? Porque não dá. Enfim, pega aqui, é minha garrafa de café, minha paixãozinha tá aqui. É porque ela fica balançando aqui na mesa e fica fazendo barulho. Mas a minha xícara está aqui, dos coraçõezinhos. Enfim, aí na página 96 a gente começa da seguinte forma. Tem 3 perguntas. Que danças populares brasileiras você conhece? Aí são, claro, são respostas pessoais, né? Além do movimento do corpo, que outros elementos estão presentes quando as pessoas se reúnem para esse tipo de dança? Que é para vocês poderem pensar a respeito das vestimentas, a respeito da música, da cerimônia em si, todo envolvimento, tudo que envolve essas danças populares voltados para questões tradicionais, questões da cultura, roupa, o contexto histórico do qual eles estão retratando naquele momento ali para aquelas danças populares e assim por diante, né? Música, traje tradicional, canto, cerimônia. E você gosta de dançar em roda? Professor, como assim dançar em roda? Dançar em cima do pneu? Não. Piada sem graça do professor, né? Dançar em roda é a dança de roda, né? Tipo, a dança em grupo. Não necessariamente vai fazer uma roda, todo mundo dançando ali, de repente alguém vai ali pro meio para dançar os funk. Não, é tipo, qualquer dança em grupo acaba sendo chamada de dança de roda, dança em roda, porque é algo que você vai estar sempre em contato com outras pessoas daquele mesmo grupo e vocês estarão fazendo passos ou iguais ou complementares, porque muitas dessas danças elas acabam sendo entre casais, por exemplo, então entre o que traga uma ideia de que existem dois conceitos diferentes, né? Dois elementos diferentes, ou dois grupos de elementos diferentes dentro daquela dança, né? É como, por exemplo, a gente pensa assim, que essas danças populares, a própria quadrilha no São João, ela pode ser considerada uma dança em roda, e você vê que existem diversos grupos dentro da mesma quadrilha, e a dança, ainda que a base dela seja a mesma, alguns dos passos dentro dos componentes que estão ali acabam sendo um pouquinho diferentes, porque isso vai seguir da ordem de importância de cada pessoa representante dentro daquele grupo. Tem os dois principais, né, que é como se fosse no carnaval, né, o mestre-sala e a porta-bandeira. Eu não sei como é que se chama dentro das quadrilhas, mas no carnaval são o mestre-sala e a porta-bandeira. E dentro das quadrilhas você vai ter realmente o casal principal, né, o casal de noivos, geralmente, e em volta várias apresentações, vários movimentos diferentes, inclusive uma mistura meio que uma apresentação teatral, né? Vocês veem que muitas vezes, tá fazendo o casamento, a quadrilha tá fazendo ali o casamento da roça, casamento na roça. E aí então tem a história do noivo, da noiva, os pais da noiva, geralmente, aí aparece o pai, que é o bicho brabo, com a arma na mão. Mas você não vai casar com minha filha não, Lazarento. E aí tem essas várias movimentações que fazem parte dessas danças populares. Então a gente não pode nem dizer que a dança é exclusivamente uma dança. Não é, porque existe todo o contexto, tudo aquilo ao redor do festejo popular. Né? Então essa parte teatral é importante, a música é importante, a participação do público é importante também. Então, mas vamos lá, vamos começar aqui, na página 97. A gente tem o seguinte: costumamos chamar de danças populares aquelas que ocorrem em festas e outros acontecimentos importantes de uma comunidade. Por meio da dança, as pessoas se unem e demonstram que fazem parte de um mesmo grupo,
Basta pensar, por exemplo, na roda, formação muito comum em várias danças populares. Aí é como eu falei, né? Não necessariamente. Na própria página 97 tem aí o encontro de catira e viola em Anápolis e, tipo, eles não estão exatamente fazendo uma roda, né? Estão em duas fileiras. São dois grupos que estão frente a frente no outro. Mas aqui vai ser considerado uma roda pela ideia de que é um grupo que está ali performando. Olha o que a gente tinha terminado no capítulo anterior sobre performance também, tá vendo? Eles estão performando ali, eles estão fazendo uma performance, mas inclusive a gente tinha lá na página 86, falando do grupo da Congada, da Festa Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Cerro, em Minas Gerais, que foi dessa imagem daqui, que aqui é justamente uma manifestação cultural. Eles fazem uma parte de dança popular, eles estão fazendo um festejo, uma performance ali, o que vai ser feito também aqui nesse capítulo das danças populares. Então, por isso a importância da gente entender melhor sobre performance para poder chegar e falar também a respeito dessas danças populares, né? Muitas dessas danças têm forte ligação com a identidade de um povo, de uma região ou de um país, pois são passadas de geração em geração. Como é que a gente chama isso? De uma tradição geracional. O que é passado de geração em geração, aquela tradição que é passada de geração em geração, é chamada de uma tradição geracional. Tá? E aí realmente tem essa ligação com a identidade de um povo, busca sempre retratar aquilo que faz parte daquela cultura popular, para que se mantenha sempre vivo, para que as pessoas que vierem depois, os seus descendentes, eles possam saber qual é a história do seu povo. Então, essas danças, mais do que um simples festejo, mais do que uma festa, de tomar uma cervejinha ali, de comer umas comidas típicas, do pessoal se vestir de uma forma diferente, começar a dançar e a galera em volta batendo palma, muito mais do que isso, é a ideia de tradição, é a ideia de identidade, porque aquilo representa a história daquele povo. Tá? É uma forma de você mostrar que aquela história continua viva e que deve ser comemorada, deve ser passada de geração em geração, para que as pessoas que vierem depois, elas possam também conhecer qual é a história daquele povo, qual é a história de sua comunidade. É importante lembrar que mesmo essas tradições e identidades são vivas e por isso se transformam com o passar do tempo. Ah, professor, como assim? Como é que pode dizer que tem tradições e identidades vivas? Pô, mas não faz parte da história, daquilo que ficou lá no passado? Sim e não. É o que ficou no passado? Sim. Só que a gente vive em constante transformação, a gente vive em constante evolução. Então, a gente sabe, por exemplo, se existia um momento em que essas danças populares, em que esses festejos eram feitos, por exemplo, na praça pública, pode fazer chuva, faça sol, tal, tá ali numa praça pública, digamos que você pega um dia de chuva. E aí o que é que o pessoal vai fazer? Ao invés de fazer na praça, vai fazer dentro do ginásio, numa escola. Pô, é uma coisa muito simples isso, mas que já faz parte de uma ideia de transformação, né? Mas aqui ele fala muito mais da tradição, da identidade em si. O que é que isso significa? Significa que você pode acrescentar alguns adereços, alguns instrumentos musicais que antes não faziam parte, para poder não querer modificar a história, mas trazer um incremento, trazer um complemento para essas tradições, para essas identidades. Porque o importante é que não se perca a essência dessa identidade. Você continua sendo você mesmo, a história continua sendo contada a respeito daquele povo,
mas você consegue trazer algumas informações a mais, conseguem trazer algumas ideias complementares para facilitar até mesmo que as pessoas compreendam melhor sobre aquela história ou que possa chamar mais atenção. Afinal de contas, quando a gente para pensar assim sobre o pessoal mais novo, que se atrai muito mais pela tecnologia, por exemplo, se você pensar, vai ser uma festa na praça, o pessoal, a velharia lá cheirando naftalina, aquela roupa guardada o ano inteiro dentro do armário, só tira para essa época do ano, e aí é sem graça, não é um negócio legal para ficar acompanhando. Então eles vão fazer o quê? Vão buscar acrescentar algumas coisas para poder chamar a atenção também desse público mais novo, para que eles possam, inclusive, se interessar pelas próprias tradições de sua comunidade, pela própria cultura de sua comunidade. O Brasil é riquíssimo em danças populares, meu cabelo soltando. O Brasil é riquíssimo em danças populares que cada uma de suas 5 regiões tem uma expressiva variedade de danças e festas comemorativas. Por exemplo, a chimarrita e o fandango do sul. A chimarrita e o fandango no sul, na região sul do país. O jongo e a catira no sudeste. O frevo e o coco no nordeste. O carimbó no norte. O cururu no centro-oeste. E aí, tem uma perguntinha aqui, né? Que vocês não vão precisar responder, mas você já dançou alguma dança popular do Brasil? Vocês conhecem essas danças populares? Já ouviu falar de alguma dessas? Já foi principalmente no interior do estado? Já assistiu a alguma apresentação? Ou então, quem já visitou outro estado? Quem não conhece o frevo? Como é que se dança um frevo? Principalmente lá em Olinda, em Pernambuco, né? O pessoal com as roupas bem enfeitadas, aquele guarda-chuvinha, né? Então, isso faz parte da cultura popular. É uma dança popular. O frevo é uma dança popular de Pernambuco, né? Ai, meu Deus, sortou a página. Pronto. Na página 98, a gente já tem o seguinte. A dança popular no Brasil. A seguir, você vai conhecer mais sobre algumas danças populares brasileiras e sobre outras criações inspiradas nelas. As danças populares são fonte de inspiração para novas criações. Muitos artistas estudam passos, gestos e movimentos de danças tradicionais para reinventá-los em obras originais. Então, muitas vezes, esses artistas, esses dançarinos, coreógrafos, eles se aproveitam, eles pegam esses movimentos dessas danças, eles estudam esses movimentos dessas danças e eles fazem uma adaptação para poder levar para o teatro, para poder levar para o balé, até mesmo assim, como é que pode? Uma dança tradicional, de repente, que é aquilo que o pessoal dança nas ruas de paralelepípedo, e de repente você pega aquilo, transforma de um jeito e se torna um movimento de balé clássico, que é aquela coisa com aquela movimentação tão leve, tão bonita, bem diferente desses passos mais grossos do samba, por exemplo, que em muitos interiores, muitos festejos, muitas dessas festas populares, ao samba de roda, o samba de coco, samba de Angola, que é aquela coisa mais cheia de malemolência, realmente, mas é aquela coisa muito mais dinâmica, bem diferente do que é o balé. É como se uma coisa fosse extremamente rápida, enquanto que o balé estivesse fazendo aqueles movimentos bem leves. Então, como é que você pode conseguir pegar algo de lá do samba e trazer para o balé? Isso aí, quem vai fazer são esses coreógrafos. Então, eles estudam esses passos, os gestos, os movimentos dessas danças tradicionais para reinventá-las em obras originais. Eles pegam esse tipo de dança e faz uma adaptação para uma outra apresentação, para que ele possa bolar uma apresentação, né?
Na aula espetáculo, naturalmente, teoria e jogo de uma dança brasileira, o dançarino e coreógrafo Antônio Nóbrega sintetiza suas investigações sobre as danças populares brasileiras. Aí, ó, dançarino e coreógrafo. Né? Qual a diferença, professor, entre dançarino e coreógrafo? O dançarino, geralmente, ele se limita a apresentar, a representar essa dança nos palcos. O coreógrafo é aquele que vai fazer esse estudo dos passos, dos gestos, dos movimentos, transformar isso numa dança e ensinar e passar isso justamente para os dançarinos. O coreógrafo também é um dançarino, sim, mas além de dançarino ele tem que ser coreógrafo porque ele faz todo esse estudo para conseguir essas adaptações. Ao longo de décadas de pesquisa sobre a cultura popular, ele identificou atitudes, posições de base e usos do ritmo que são comuns a várias danças do Brasil. O que são posições de base? Posição dos pés no chão e a forma de organizar o corpo mais adequadas para iniciar a dança. Posição de base pode ser também não somente ligado à dança, mas para vocês conseguirem lembrar assim mais fácil, quem faz karatê, quem faz judô, alguma arte marcial assim, né? Vocês fazem determinadas posições iniciais antes de começar a batalha, não é? Eu não conheço muito não, qualquer coisa vocês perguntam aí para Fabrício. Fabrício faz karatê, né? Fazia karatê pelo menos. Aí então, eu lembro que ano passado até nessa aula eu falei sobre isso, ele fez lá as posições, bacana. Então tem aquelas posições iniciais para que você possa começar o combate. Ou até mesmo não precisa nem ser uma arte marcial, no boxe, sei lá, você já para assim, já faz essa posição de base, ou se arma, né? O pessoal fala assim, vá, se arma aí, vá, se arma aí, vá. É justamente essa posição inicial, é a posição de base. Nesse caso aqui é para a dança, né? Aquela posição inicial para depois você começar a coreografar, começar a dança, começar a coreografia. Então, posições de base e uso do ritmo que são comuns a várias danças do Brasil. Outra característica que o espetáculo explora é o fato de que música e dança são intimamente ligadas na cultura popular. Isso daí, não somente dentro da cultura popular, mas se a gente pensar sobre qualquer estilo musical que peça dança, eles se ligam completamente. Claro, se a gente for falar de cultura popular, samba é uma expressão cultural espetacular. O forró é uma expressão cultural, o frevo é uma expressão cultural, o funk é uma expressão cultural também. Todos eles vão ter uma relação muito grande entre a música e a dança, né? Porque não adianta nada tá tocando um samba lá e você fazendo pose de rock and roll, tocando um funk e você querendo dançar valsa. Não dá, né? Então, existe essa ligação muito forte entre música e dança. Nóbrega também é músico. Cara, dançarino, coreógrafo, músico, quase um Leonardo da Vinci. Ele também é músico e utiliza esse conjunto de gestos e movimentos pesquisados em experiências com elementos de diferentes gêneros musicais. E aí ele mostra aqui, né, que tipo de música você imagina ao ver o passo que aparece na fotografia, só que logo do lado ele já diz, né? Antônio Nóbrega no espaço brincante, mostrando passos de frevo. Mas aí vocês podem imaginar, né? Olhar para essa imagem assim, pô, será que além do frevo, dá para dizer que esse movimento assim pode ser com algum outro tipo de dança? Eu, professor Vitor, eu já tinha falado meu nome no início da aula, acho que não, né, Vitor? Oi, eu sou Vitor, tá? Professor de arte, tá? Mas enfim, só de você olhar para essas imagens assim, ele está fazendo movimentos, posições de base relacionadas ao frevo, mas por que não olhar para essas posições assim e imaginar também, pô, o cara pode estar dançando, sabe o quê?
breakdance, que é uma coisa completamente diferente do frevo. Mas, pela posição do corpo, pela forma que o corpo se movimenta, você traz diversas possibilidades. Então, de repente, até no próprio funk você consiga colocar algumas posições de dança, assim. Afinal de contas, como falou lá na página 97, essas tradições e identidades são vivas. Por isso elas se transformam com o passar do tempo. A performance, que a gente falou no capítulo passado, funciona exatamente dessa mesma forma. Traz inúmeras possibilidades a partir daquilo que o performer, a pessoa que pratica essa performance, ela pode inventar e reinventar muitas coisas. Então, de repente, se você quiser dançar valsa enquanto está tocando um funk, pode dançar. Mas, claro, eu acho que vai ser uma dança um pouquinho mais rápida, né? Vai ter que fazer umas adaptações aí, né? Tem um movimento, por exemplo, para quem não conhece, talvez você já tenha ouvido falar, principalmente o pessoal que conhece alguma coisa de balé, é Lago dos Cisnes. Lago dos Cisnes é uma das apresentações mais clássicas, mais bonitas do balé. E existem algumas pessoas que elas fazem essa apresentação do Lago dos Cisnes, que são passos de balé, mas fazendo uma adaptação, se utilizando de passos do breakdance. Professor, como assim? Como é que funciona isso? Então, ele faz essa adaptação, pega aquela música, só que ao invés de fazer aqueles movimentos mais leves e tudo, ele se utiliza desses passos que fazem parte da cultura do hip hop. Que interessante, que bacana você fazer esse tipo de adaptação, né? Então você consegue fazer essas misturas. Eu vou deixar um link para vocês depois, vou até anotar em algum lugar depois. Vou deixar um link para vocês embaixo assim, na legenda, na descrição do vídeo. O cara que fez isso foi uma apresentação que eu vi há muitos anos atrás na televisão. Vou lembrar de colocar. E tem uma banda de funk, tem um grupo musical de funk que eu gosto bastante, que se chama Heavy Baile. E aí tem uma música deles que é toda instrumental. Nessa música que é toda instrumental, ele se utiliza de alguns passos que não são passos do funk, que é uma mistura desse breakdance, que a movimentação lembra inclusive passos de balé. Então é interessante ver essa adaptação. E não somente isso, eles se utilizam não somente a batida do funk, né, aquela coisa assim mais eletrônica, eu sou péssimo para isso, mas eles colocam um instrumento musical chamado rabeca junto. E o que é a rabeca? A rabeca é uma espécie de violino. Olha só, violino é algo clássico, que faz parte de orquestras sinfônicas, aquela coisa assim, bem... narizinho empinado. A rabeca é uma adaptação do violino para o Nordeste. É como se a gente fosse fazer uma comparação entre um violão e uma viola caipira, que tem o formato parecido, mas a sonoridade é diferente. A rabeca com violino é a mesma coisa. A estrutura, a forma que é feita é bem parecido, a forma que se toca também é bem parecido, mas o som é diferente. Lembra, traz alguma semelhança, sim, mas o som acaba sendo diferente porque a questão da adaptação é uma adaptação para a realidade do Nordeste, daquilo que você encontra, daquela ideia que traz assim, uma sonoridade que vai lembrar muito mais o sertão. Então, isso também é uma questão de cultura, de tradição, de modificação, de adaptação, tá? E, para a gente finalizar por hoje, aqui é a página 99.
Integrados em festas e comemorações, as danças populares vão muito além da movimentação do corpo ao som da música. É o caso da dança do pau de fitas, muito comum em várias regiões do Brasil. Tananã, 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 tananã. O pau que dá nome à dança é um mastro com aproximadamente 3 metros de comprimento. Tem em torno de 3 metros de altura. Lembra o pau de sebo? Geralmente a gente vê isso interior, naquelas brincadeiras interior que eles colocam alguma coisa, um dinheiro, alguma coisa assim lá na ponta, lá em cima. E essa tora de madeira, esse mastro, ele é todo encebado e a pessoa tenta chegar lá em cima. É tipo isso, mas sem sebo. Na verdade, eles trocam sebo pelas fitas, né? Aí essa dança do pau de fitas vai ser justamente isso. É um mastro com aproximadamente 3 metros de altura. Aqui na foto ele está adaptado, ele é um pouquinho menor, né? Porque são crianças que estão ali ao redor. Os participantes dessa dança se organizam em pares em volta do mastro e cada dançarino segura uma das fitas coloridas presas a esse mastro. Aí, tipo, a imagem já fala por si, né? Como é que funciona. À medida que ele se move ao redor do mastro em zigue-zague, as fitas formam desenhos com um belo efeito visual. Ah, professor, como assim? Eles dançam em zigue-zague? Eles vão se entrelaçando, vão passando lá, um por debaixo do... Não, por debaixo do outro não, mas por debaixo da fita do outro, que levanta a fita assim e tal. E vão fazendo essa mistura. À medida que eles vão fazendo isso, a fita ali no mastro, ela vai trançando. Aí, ó, você vê a parte de cima da imagem, como é que ele já tá. A fita tá trançando, fazendo essa mistura de cores no mastro. Em certo momento, elas ficam tão trançadas que é impossível seguir com a coreografia, obrigando os pares a rodar na direção contrária. Como assim? Eles vão e se entrelaçando tanto, vão fazendo esse zigue-zague, que você vê, você tem uma fita que é enorme, né? Mas, à medida que você vai rodando ali em torno do mastro, você vai diminuindo esse tamanho da fita. Aí vai chegar um momento que vai estar todo mundo grudado um no outro ali praticamente. Então, o que é que eles começam a fazer? Desfazer todo o trabalho. E o interessante é que para você rodar na direção contrária, para você poder desfazer isso, vai ter que destrançar toda essa fita que está ali entrelaçada, né? Então, você vai ter que enxergar ali para não misturar tudo de novo, não continuar se embolando todo. Você vai ter que reparar como é que está trançado ali para saber embaixo de quem você tem que passar, embaixo de qual fita, de qual cor você tem que passar. E é uma questão bem interessante. A dança do pau de fitas é comum em várias partes da Europa, principalmente Portugal e Espanha, mas foram os imigrantes açorianos os principais responsáveis por difundi-la no Brasil. E quem são os açorianos? Eles são do arquipélago dos Açores, em Portugal, que no século XVIII o governo português incentivou a imigração dos açorianos para o povoamento da atual região sul do Brasil. Enfim, é isso. Quem quiser dar uma pesquisada na internet também, para poder dar uma olhada como é que funciona essa questão da dança do pau de fita, tal, para olhar, para se divertir um pouquinho, do povo se embolando, todo caindo no chão, é uma maravilha. Só. Enfim, é isso aí, a gente continua na próxima aula. Valeu, galera. Falou, tchau. Beleza.